Alegrei-me quando me disseram amém. Você está alegre, meu irmão? Minha irmã? Amém, né? Muito bem. Abra a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Nosso abraço também a quem está nos acompanhando de casa, de outros lugares aí, pela internet. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Acompanhe aí. Se não achou, pode acompanhar aqui no telão. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Até aí por enquanto, queridos. Desde quarta-feira estamos abordando esse texto. Quarta-feira passada abordamos o início do texto aqui, a transfiguração. E nós estamos falando de espiritualidade. A espiritualidade do monte, vimos quarta-feira, os discípulos lá com Jesus, e Jesus se transfigurou, e eles viram 4 milagres ali, ficaram extasiantes, mas sem discernimento espiritual. Não discerniram a pessoa de Cristo, a missão singular de Cristo, nem a própria missão deles, e não discerniram a diferença entre medo e temor. Temor de Deus e pavor. Não conseguiram discernir. Nós tratamos disso quarta-feira passada. Eles descem, Jesus estava lá com 3 discípulos, né? E eles descem e encontram os 9. E os 9 estavam orando. Não. Os 9 estavam no meio da multidão com os escribas discutindo. Por isso que eu estou intitulando essa mensagem de a espiritualidade do vale, discussão sem poder. Na verdade, eu falei quarta-feira que eu peguei um gancho lá, uma cola, uma carona com Hernandes Dias Lopes, o seu livro, seu comentário de Marcos, ele fala desses 3 tipos de espiritualidade. A espiritualidade do monte, a espiritualidade do vale e a espiritualidade de Jesus. Hoje à noite nós vamos tratar da espiritualidade de Jesus, a verdadeira espiritualidade. Então aqui eles encontram-se com os 9 que estavam embaixo, não estavam orando, estavam discutindo, e um diz que, olha, eu trouxe, um da multidão, trouxe meu filho fica possesso, eu trouxe aqui para os discípulos resolverem essa situação, expulsar esse demônio, mas eles não conseguiram.
Eles não conseguiram fazer isso. Então, esses 9 discípulos, na verdade, estavam enfrentando um drama, o drama de um fracasso espiritual. E eles não tiveram poder para enfrentar e vencer o inimigo. A multidão ali aflita, e eles não conseguiram atender as necessidades. Então, eu quero tirar algumas lições aqui para a nossa vida, para a nossa edificação. Em primeiro lugar, no vale, a gente sofrendo nas mãos do inimigo, sem encontrar solução. Repito, né? Esse pai. Eu vou ler aqui a descrição de Mateus. Eu li de Marcos, o mesmo episódio. Mateus diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aqui está um homem no vale, que está desesperado, sem dúvida, porque o seu filho era possuído por um demônio e certamente estava infernizando toda a família. Você pode imaginar, e eu vou tratar um pouquinho mais disso à noite, imaginar aquela situação do pai, né, da mãe e do menino. Não falo da mãe, mas pai e mãe sofrem muito. E o que mais atinge os pais são os problemas dos filhos. E ainda mais quando eles não têm o que fazer. Quando eles não conseguem, não têm recursos para socorrer os filhos. Então, os discípulos estavam aqui, não é? A multidão, as pessoas no vale, representado por este homem, estavam enfrentando muitos problemas, e eles não conseguiam atender aquela família, porque estavam sem poder, não conseguiram. E aqui eu já falei sobre isso, mas faço questão de falar de novo, os extremos a serem evitados em relação ao diabo e a possessão demoníaca, né? O primeiro extremo é subestimar o inimigo, né? Então, isso é o que acontece muito com os liberais, céticos, incrédulos, que insistem em dizer que isso aí é invenção da igreja, ou das igrejas, ou de alguma igreja. Esse negócio de diabo, isso não existe. Não existe ação demoníaca, né? Então, e para o diabo isso é bom, né, irmãos? O diabo, até acho que é a estratégia dele que as pessoas acham que isso é uma lenda, é mitologia, é um mito, não é real, isso não acontece. E quando alguém está com um problema assim, tem que ser tratado com remédios, com médicos. E nós sabemos que não é por aí. Há problemas que são espirituais. O diabo até se aproveita de certas situações de enfermidade, de doença, não é? Mas a solução desses problemas vem da natureza espiritual, não da natureza humana. Não existe recurso humano que possa resolver. É uma questão espiritual. E por isso muitas pessoas sofrem, e muitas famílias sofrem, porque não estão tendo essa visão de que a solução é espiritual. E o outro extremo é superestimar o diabo, né? É aquelas igrejas, com todo respeito a gente fala isso, né? Aquele grupo de evangélicos que fala mais no capeta do que em Jesus, não é? Só fala de possessão, de não sei o que lá, e fala de exorcismo,
mais do que arrependimento. Parece que estão à caça, né? Tem filme aí, Caça-Fantasmas, né? Então, a caça do demônio e não estão buscando a Deus, a Jesus. Queridos, há uma vertente de batalha espiritual, desse movimento, que tem causado muitos problemas na vida de muitos crentes. Tem crente se tornando neurótico, com um problema de batalha espiritual. Estou falando de uma vertente, tá? Um extremo de batalha espiritual, que vê demônio em tudo que é coisa. Numa árvore, debaixo do tapete, no lustre, debaixo da geladeira, ou dentro da geladeira que faz aquele estalo, não tem? Sua geladeira estala? Isso é demônio, é o demônio, é o demônio. É no microfone que não funciona, é o carro que não pega, é o pneu que furou, tudo é demônio. O demônio está aqui. Espera aí, gente, calma. Já viu esses fotos que saem assim, né, desfocadas? E estou vendo um demônio aqui, um espírito aqui, um negócio aqui, né, uma filmagem assim, começa a ver um monte de coisas, né, irmãos? Infelizmente, né? Então, tudo é demônio. Não é por aí, queridos. Não é por aí, né? Às vezes, a gente vê as pessoas confundindo muito negligência e obras da carne com ação demoníaca. A embriaguez é um demônio. A prostituição, uma vez uma irmã, meu marido está possuído por um espírito, e até tem um aí uma mulher aí no espiritismo, né? Não sei se é Umbanda, que fala foi possuído por quem? Você sabe, meu, pode falar. Pombagira. Você não tem esses nomes na Bíblia. Esses nomes foram revelados pelo próprio diabo, irmãos. Tá? Você não vê esses nomes na Bíblia, tá? Então, nesse diálogo que muitos fazem com o diabo, que não é por aí, né? Mas a pessoa começa a culpar o diabo. É obra da carne, tá na carne, isto é, não está buscando o Senhor. Se deixa levar pelos seus desejos, suas fraquezas, suas paixões. E aí culpa o demônio. É aquela pessoa que está cheia de dívida, porque pegou o cartão de crédito, foi na promoção, foi não sei o quê, e o diabo do devorador está comigo. Esse espírito devorador, meu irmão, não é o diabo não, é a gente mesmo que gasta o dinheiro, às vezes que nem tem. Falta de controle, né? Falta de controle. E aí começa a ter problemas, porque um problema leva a outro, e o outro leva a outro, e a outro. Né? Um abismo chama outro abismo. Então, espera aí, não adianta culpar o diabo. Tá? A solução não é isso aí. A solução é o que? Arrependimento, firmeza, é ter mordomia, fidelidade a Deus, é contentar-se com o que tem, autocontrole, mordomia. Está aí a solução. Tá? Lógico, oração, buscar a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. Tá? O diabo se aproveita, irmão, de fraquezas. Claro, ele gosta quando a pessoa se deixa levar pela carne. E claro que existe a outra vertente de batalha espiritual, que é nossa luta. Nós lutamos contra as potestades demoníacas, né? Não é contra a carne e sangue, é pelos principados, contra esses principados, esses príncipes deste mundo, né? O mundo jaz no maligno. Então, existe uma luta espiritual que as pessoas às vezes não conseguem aceitar, né? Nem entender, nem aceitar. Existe uma batalha espiritual, existe uma luta espiritual, né? O inimigo está aí, está atacando você, está atacando sua família, seu casamento, sua felicidade, sua fé, sua igreja. Isso aí, eu acho que vocês não têm dúvidas.
E ele usa muitas coisas. Tem gente que está servindo o diabo assim de boa. Está sendo usado pelo diabo de boa. Não é? Por quê? Porque combate os princípios da palavra de Deus. Se combate o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia preserva e dá importância, está sendo usado por quem, queridos? O diabo. Se combate a família, está sendo usado pelo diabo. Ideologia de gênero, combatendo, é o quê? Isso veio lá do quinto dos infernos, irmãos. E pior, irmãos, sabe o que eu acho pior? Quando o mundo trata disso numa boa, a gente sabe, a gente assim, não fica satisfeito, mas quando vem de crentes, aí que dói, irmãos. Isso dói. Quando igrejas começam a se ajustar a tudo isso, é isso que machuca o coração da gente. Como é que pode? Que visão é essa? Que distorção é essa? Que as igrejas estão se ajustando, irmãos. Estão se ajustando para aceitar essas coisas como normalidade. Né? E até, acho que falei quarta-feira, até mudam versículos bíblicos para se ajustar, para acalmar os ânimos. Não, é assim mesmo, é por aí, não tem problema não. Então, a gente tem que enfrentar tudo isso. Segundo lugar, no vale, pessoas estão sofrendo enquanto os discípulos estão envolvidos numa discussão infrutífera. Aí volta lá Marcos 14 a 16, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. 16, então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? Que tristeza, irmãos. Gente sofrendo, gente precisando de ajuda, precisando de socorro, e os discípulos, os 9 lá, discutindo com aqueles inimigos de Jesus, críticos de Jesus. Discussão tola, infrutífera, só causando desgastes, perdendo tempo, desviando os discípulos da missão principal que eles tinham. E eu, quando eu estava refletindo sobre isso, lembrei de Neemias, lembrei daqueles 3, especialmente 3 líderes que se levantaram contra ele para atrapalhar, parar a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 3 a gente conhece. Olha lá. Sambalate, Tobias, parecido com Gergelim, Gesem. Esses 3, gente importante, líderes, querendo atrapalhar, mandaram várias vezes recado para Neemias, Neemias, vem, vamos conversar, vamos dialogar, vamos discutir. Ele falou, não tem tempo para isso não, meu amigo, não tem tempo para isso não. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu não tenho tempo para essa conversa infrutífera, para esse mimimi, não tem tempo. Não posso descer, não posso. Neemias, a resposta que Neemias dava às críticas, sabe qual é, irmãos? Oração, trabalho, dependência de Deus. É isso que ele respondia assim. Vamos lá, vamos trabalhar, não importa que as pessoas fizeram tanta fofoca em relação a Neemias, até que ele estava contra Deus. Uma coisa impressionante o que eles inventaram. Botaram na boca de Neemias o que ele não falou. E tem gente que gosta de fazer isso, irmãos. E aí, queridos, por isso que terminou em quantos dias a obra? 52 dias.
Algo maravilhoso. Sabe, por quê? Não deu ouvidos a críticas, a conversa, a discussão tola. Tem gente que gosta de ficar discutindo. Vamos fazer a obra de Deus, irmãos. Vamos fazer a obra do Senhor. Às vezes, tem crente que quer imitar a política. A política, né, vamos dizer assim, existe como é que chama, os são contra, como é que é? Oposição, mas uma oposição burra. Se a pessoa está fazendo algo certo, algo bom, algo para o povo, mas eu sou do lado da oposição, eu tenho que... Gente, não tem consciência nem para avaliar as coisas boas. Mas eu sou oposição, eu tenho que falar contra, eu tenho que arranjar alguma coisa para falar contra. Ignorar as coisas boas. Então é uma oposição burra, que não é em favor do povo, das pessoas. Parece que se infiltram nas igrejas gente assim, que quer sabe, imitar essa coisa vergonhosa que é aí fora. Coisas boas. O que tem de coisa? Vamos ver, irmãos, vamos ajudar. Vamos nos unir para fazer a obra de Deus. Como é importante, irmãos. Jonas, profeta Jonas, ficou aborrecido, porque a sua profecia não se cumpriu. Eu faço dando aula terça-feira aqui no seminário, estava falando que foi o único pregador que se decepcionou com o seu sucesso. Foi. As pessoas se converteram. Ele pregou, as pessoas se converteram, da cidade toda. E ele ficou amargurado. Ficou chateado, inclusive com Deus. Com a misericórdia de Deus. Por que Deus tinha que perdoar esse povo? Olha só, tem gente assim, irmãos. Ele quer que a profecia dele se cumpra, às vezes até de desgraça na vida dos outros. Para dizer, não falei, não te disse. A satisfação de, para que isso? Para que isso, irmãos? Mas tem gente que gosta. Eu ouvi uma entrevista da Bruna Marquezine. Ela disse assim: eu sou cristã, acredito em Deus, sigo a Jesus. E completou: não frequento a igreja, porque não concordo com muitas coisas. Não frequento a igreja porque não concordo com muitas coisas. Triste, né? Essa menina, não sei se nem se é a idade dela, se colocou acima da igreja, irmãos. Mais importante que a igreja. E se ela estiver procurando uma igreja perfeita, ela não vai poder entrar, né? Porque ela vai estragar. A igreja vai deixar de ser perfeita. Não vai achar, mas se achasse, ia estragar. Mas olha a desculpa dela. Não frequento a igreja porque não concordo com muitas coisas. Você concorda com tudo na sua vida? Tem gente que é assim, não entrego o dízimo porque eu não concordo com algumas coisas. Não faço a obra missionária porque não concordo com algumas coisas da junta de missões ou sei lá o quê. Você deixa de ir ao shopping porque você discorda de alguma coisa? Hein, irmãs? Especialmente as irmãs. Ô, irmão, você deixa de gostar de futebol porque você discorda e discorda de muitas coisas? O Fluminense, cadê o tricolor aí que perdeu ontem para o Vasco? Né? Você deixa de torcer para o seu time
porque você não concorda com algumas coisas, não concorda com o técnico, com aquele jogador que é estrela, você deixa de torcer para o seu time? Não. Você deixa de pagar imposto porque o governo aumentou? Não. Você deixa de pagar água, luz, por pagar a escola, né, das crianças? Não, eu tiro da escola, não quero, meu filho vai estudar em casa. É assim? Exatamente. É assim, irmãos. É assim. Então tem alguma coisa errada com relação às coisas espirituais. Não concordo. Ah, bem que você não concorda. Não existe unanimidade em tudo. Claro que não. Mas existe comunhão. Existe comunhão. Existe comunhão na adversidade. Existe paz. Existe participação. Existe humildade. É isso que deve permear a igreja de Jesus. Ah, mas o professor lá da faculdade, não concordo com ele não, vou deixar de estudar. Aquela diretora, vai em frente, mano. Siga a sua vida, meu irmão. Vai, separando as coisas, né? Uma vez um escritor, não lembro, falando sobre alguns versículos da Bíblia que às vezes a gente não entende bem, aí ele falou assim, que nem comer um peixe. Você vai comer um peixe, você encontra espinho, você bota de lado, e coma o peixe, saboreie peixe, gostoso, e deixa o espinho de lado, vai em frente, uma hora aquilo você vai entender, porque a Bíblia, ela se explica, ela não se contradiz. Então é isso, irmão, na vida cristã, a gente não vai concordar com tudo, mas vamos lá, irmão, eu vou desistir por causa disso? Eu vou desistir por causa de críticas? De ter um irmão, uma irmã que age assim, porque aquele irmão passou a perna, pegou meu namorado e foi, sei lá o quê, tanta coisa que surge, irmãos. O diabo faz isso para a gente perder tempo, para a gente se dedicar a coisas, a perder tempo com coisas banais, que não são as mais importantes. E a gente deixa as mais importantes por causa das coisas banais. Os discípulos estavam ali discutindo, irmãos, perdendo muito tempo. Antigamente, não sei se alguma igreja ainda tem, união de treinamento. Quem lembra dessa época? União de treinamento. Todos os domingos, 18 horas. Não é isso? Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Mas todo domingo tinha treinamento. E a prática? Treinamento para quê? E a ação, muita. Irmãos, eu me converti com 17 anos, frequentei a união de treinamento. Tá? Bênção na minha vida. A gente tinha união de treinamento, olha só. E depois saía para a praça, lá em frente à fábrica de chocolates Garoto, quem conhece, tem uma praça em frente. Nós íamos para lá. Eu me converti naquela praça, irmãos, ou pelo menos comecei a minha conversão ali, porque eu ia lá para olhar as meninas novinhas lá da igreja, bonitas, que estavam lá na praça, e tal, e aí fiquei, e eu vindo, e através deles eu fui à igreja, e tomei minha decisão por Jesus. Olha, nossos adolescentes, toda quarta-feira, estão ganhando vidas aqui na praça, irmãos. Não tem uma sexta-feira que não haja conversão aqui. Muitos estão na classe de batismo já. Trabalhando. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem diferença? Tem. Mas vamos dedicar ao trabalho do Senhor, vamos em frente. Vamos deixar essas coisas de lado. Para com esse mimimi. Concentre-se em Jesus, olhe para Jesus e vá em frente. Porque senão, irmão, nós vamos desanimar. Vamos.
vamos desanimar. Se começarmos a olhar para as pessoas, então, queridos, vamos vencer isso. E por último, no vale, há um poder maligno agindo na vida das pessoas sem ser confrontado. Marcos 9, 17 e 18. Vamos mais uma vez. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Enquanto os discípulos perdiam tempo com discussões infrutíferas, tolas, o diabo fazia, vamos dizer, a festa, a desgraça, o inferno na vida de famílias. O diabo estava agindo, irmãos, porque ele não é lenda, isso não é conversa, não é historinha, ele está agindo, e está agindo ferozmente, está agindo, olha, com todo o poder que ele tem, limitado sim, mas com o poder que ele tem, com a insistência, a perseverança, infelizmente perseverança para o mal, né? Tem gente que tem perseverança para o mal, insiste na mentira, no engano, na corrupção, né? Então, ele é perseverante, mas esse poder dele não estava sendo confrontado, irmãos. O inimigo está avançando, irmãos, e tem muito crente de braços cruzados. Ele está dominando, irmãos, ganhando terreno, espaço no mundo, nas nações, aqui no Brasil, em Brasília, nos estados, a liderança política, nas escolas, nas universidades, nas comunidades e nas igrejas. Ganhando espaço, parece até algo estranho eu dizer isso. Até nas igrejas. O diabo vai na igreja também, irmãos? Quando ele tentou o Jó, ele se misturou com quem? Com aqueles que foram se apresentar diante de Deus, ele estava junto. Não foi uma vez só não, ele era insistente, olha, se apresentar também ali, ele está junto. E que tristeza, irmãos. Que tristeza, irmãos. E ele quer, de alguma forma, atrapalhar a igreja, atrapalhar você, atrapalhar cada um de nós. E às vezes a gente não percebe que, de uma certa forma, ele está por trás de alguma coisa ou de alguém. E a gente, sem vigilância, não tem esse discernimento que os discípulos lá no monte não tiveram. Discernimento espiritual. E ele vai disseminando as coisas. E ele usa de diversas formas. Aqui você vê, à noite eu vou destacar mais como ele agia na vida desse menino, mas ele não tem só essa estratégia, irmãos, ele tem outras. Por exemplo, quem causou mais dano à obra de Deus, à igreja, ao reino de Deus? O endemoniado gadareno ou o endemoniado Judas Iscariotes? Não tem nem o que pensar, porque Judas ficou endemoniado, irmãos, mas ele se apresentou de uma maneira que ninguém desconfiava, ninguém nem podia imaginar, tanto que quando Jesus falou assim, um de vocês vai me trair, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Ninguém pensou em Judas, ninguém. É mais fácil ser eu. Mas a Bíblia diz que o diabo se apossou dele.
Então, às vezes, irmão, nós estamos aí, né? Não estamos combatendo, estamos até abrigando certas armadilhas, artimanhas do inimigo. O mundo entrando na igreja, o mundo influenciando a igreja em vez de a igreja influenciar o mundo. Irmãos, isso está acontecendo, irmãos. É o nosso tempo, irmãos. Nós estamos vivenciando isso. Mas às vezes não há o que? Confrontação. E quando há confrontação pela palavra, tem gente que reclama. E às vezes eu sempre, as pessoas até brincando, tem uma irmãzinha que brinca muito, falou assim, uma vez ela falou assim, pastor, tem que botar uma unidade da SAMU aqui fora. O senhor bate tanto que a gente fica com dor. A palavra de Deus, ela tem que ir ao encontro e de encontro. É assim que a palavra de Deus age. Tem gente que não gosta de confrontação. Tem gente que não gosta. Davi foi confrontado por quem? Profeta Natã. Sabe por quê, irmãos? Davi estava perdendo o coração de pastor. Estava tendo um coração de político, de rei. E Deus, pela sua misericórdia, resgata, né? Resgata. Porque nós erramos, nós falhamos. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos resgata, irmãos. Transforma a nossa vida. Então não perca o coração de crente, irmão. Essa humildade, essa simplicidade da vida cristã. Não perca isso não, querido. Não deixe seu coração se ajustar à realidade de muitos que se dizem cristãos por aí. Conserva o seu coração humilde, dependente de Deus. Conserva a sua vida de oração, sua contrição com o Senhor. Isso é espiritualidade verdadeira. Não se ache melhor do que os outros, não. Não se coloque em pedestal, não, querido. Queridos, o inimigo precisa ser confrontado pela palavra de Deus, né? A Bíblia nos ensina, olha, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tiago 4,7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Qual o segredo da confrontação? Sujeitar-se a Deus, submeter-se a Deus e resistir ao diabo. A vitória vem assim. Só assim, queridos. Só assim as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. À noite eu repito, vamos continuar falando da espiritualidade de Jesus. Vamos aqui aprender um pouquinho com essa espiritualidade do vale. Discussão sem poder. Discussão inútil, infrutífera, perda de tempo. Perda de tempo. Ali com coisas que não edificam, não trazem edificação, não trazem crescimento espiritual para a nossa vida. E jamais permitir que o maligno esteja agindo de alguma forma em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, no nosso Brasil. Vamos lutar com todas as forças que temos, com as armas espirituais, para que
sejamos vitoriosos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém?